Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Juliane Furno para gravar nossa terceira e última aula do minicurso Maria da Conceição Tavares. Antes de iniciar, quero muito agradecer a você que é um apoiador, que contribui para que o nosso canal siga firme e forte aqui nas redes sociais e sugerir para você que ainda não conhece que clique no link na descrição aqui embaixo, conheça o nosso programa de Apoia-se e todas aquelas coisas de praxe, né? Se inscreva quem ainda não é inscrito, curta esse vídeo, compartilhe para mais gente e deixe aqui também o seu comentário. Vamos lá? Então, como eu falei, essa é a nossa terceira e última aula do minicurso e o texto que eu vou apresentar aqui se chama A Retomada da Hegemonia Norte-Americana, que é um texto que a Tavares escreveu em 1985 e com ele a gente entra para falar dessa terceira fase da Conceição, que é a fase que ela trata de temas ligados à economia política internacional e neste texto ela identifica, mais uma vez, de forma muito pioneira, as grandes transformações do ponto de vista da reorganização internacional do capitalismo contemporâneo, agora sobre a hegemonia norte-americana, que até hoje seguem válidas para avaliar as principais relações políticas, militares e, sobretudo, econômicas da geopolítica capitalista. A Tavares, nesse texto, ela afirma logo de cara que ela não está preocupada com a crise ou os desdobramentos daquela crise dos anos 70, mas com as consequências da crise, que sob a condução do governo dos Estados Unidos ressignificaram as relações internacionais para soerguer a hegemonia norte-americana, principalmente sobre dois elementos que ela frisa muito bem. Um deles é a diplomacia do dólar forte e o outro é a diplomacia das armas, que eu já explico melhor. O importante ainda nessa introdução é frisar uma coisa que é muito importante e é isso que situa ela dentro desse campo da economia política, é que ela não vai fazer um diagnóstico somente do novo padrão monetário, por exemplo, como se o movimento do dólar ou o novo padrão de investimento armamentício fossem só uma resposta pragmática ou reativa dos Estados Unidos à crise, mas como um conjunto de decisões, sobretudo políticas, que já estavam sendo maturadas há muito tempo dentro de uma visão de caráter estratégico, tanto das elites financeiras quanto das elites militares, que vão se consolidar e de forma permanente com a ascensão do governo Reagan nos Estados Unidos em 1980. Bom, um passo atrás, que não está exatamente no texto dela, mas que precisa ser dado, é entender que se o texto chama Retomada da Hegemonia, é porque em algum momento ela foi perdida. E aí quem melhor tratou desse tema foi um outro economista muito importante, o Aloysio Teixeira, um texto que eu deixei linkado aqui embaixo, que aqui muito resumidamente, aponta o paradoxo do pós-Segunda Guerra Mundial, que marcou o período em que, ao mesmo tempo que os Estados Unidos saíram muito fortalecidos daquele processo e lançaram o Plano Marshall como uma forma de conquistar a hegemonia e reconstruir a Europa Ocidental e o Japão sob o seu domínio, isso ao mesmo tempo criou as bases para que os Estados Unidos fomentassem, na verdade, os seus próprios competidores. Então, a forma acelerada e eficiente que se soergueu a grande indústria, principalmente alemã e japonesa, fez os Estados Unidos, na verdade, criar os seus próprios competidores. E esse autor, o Aloysio Teixeira, ele vai dizer que não só as consequências mais graves para a hegemonia americana se localizavam nessa acirrada competição intercapitalista no âmbito produtivo, mas também no comércio internacional. Aí ele mostra que os déficits no balanço de pagamento americano alimentaram muito o crescimento europeu e japonês, e isso possibilitou que vários países fizessem frente a um problema que era muito significativo nos anos 50, que era a escassez internacional de dólares. Bom, o agravamento permanente do déficit norte-americano impedia que aquele padrão monetário constituído no pós-Segunda Guerra, em Bretton Woods, ele mantivesse um poder de ordenar os movimentos dos fluxos comerciais e financeiros, e os Estados Unidos viviam
né, uma tentativa ali permanente, em grande medida artificial, de manter o dólar como uma moeda padrão. E isso tudo gerava vários problemas internos, porque a sobrevalorização crescente do dólar, isso ainda aprofundava a já muito explícita perda de competitividade da indústria americana. E além da perda da hegemonia produtiva e comercial, como o Aloysio faz referência, os Estados Unidos também estavam em xeque a sua hegemonia no campo militar, né, depois da derrota do Vietnã, e também perdendo a hegemonia no campo das finanças. Então, nesse período, no fim dos anos 60, o sistema privado, o sistema bancário privado, ele já operava quase totalmente fora do controle do Banco Central dos Estados Unidos, aqui o Fed, e grande parte dos fluxos financeiros e dos dólares, eles já estavam operando em praças financeiras fora do controle americano, principalmente em Londres, onde se depositavam ali os petrodólares, que aumentaram muito depois do primeiro choque do petróleo, e os saldos comerciais também dos países socialistas. Em síntese, né? A Tavares vai dizer que a economia mundial estava sem centro, ou sem polo hegemônico, e isso estava levando a uma desestruturação da ordem vigente do pós-guerra. Ou seja, tentando resumir aqui, né? Existia uma abundante liquidez, né? Um mercado de crédito que na verdade estava operando fora do controle norte-americano, ajudando que ele perdesse a hegemonia também no campo financeiro. E aqui a Tavares vai fazer uma ressalva de antemão, né? Ela vai dizer que ela está tratando de hegemonia de forma muito mais complexa do que ficar olhando, por exemplo, indicadores econômicos, até porque anteriormente, né, nos anos 80, não é que os Estados Unidos não fossem uma economia dominante, né? Isso eles sempre foram, pelo menos desde da Segunda Guerra Mundial para cá. Então, a hegemonia não é sinônimo de movimento de valorização do dólar ou de ampliação da taxa de crescimento da economia americana. A hegemonia que se retoma é a capacidade dos Estados Unidos de enquadrarem econômica, financeira, política, produtiva e também ideologicamente os seus adversários. Ela vai dizer que desse movimento os seus sócios ou os seus rivais, né, não só foram compelidos a se submeter a uma nova dinâmica coordenada desde os Estados Unidos, mas fundamentalmente a partir da ideia, de uma premissa de que aquela era a única via possível, ou seja, uma via, né, de aceitar um ajuste extremamente recessivo, sincronizado com a política econômica extremamente conservadora do neoliberalismo que chegou ao governo como se fosse a única via possível. Então, o que rolou, né? Em síntese, no início dos anos 70 já havia um grande movimento de desconfiança em relação ao fato dos Estados Unidos estarem mantendo a paridade dólar-ouro, ou seja, imprimindo dólares correspondente à quantidade, né, de medida chamada de onças de ouro, que era o lastro metálico da moeda. Aí um dia o presidente da França, na época, ligou para o presidente dos Estados Unidos e falou: mano, tô mandando um navio aí com milhares de notas de dólar e eu quero que você converta e me mande o navio de volta com o meu correspondente em ouro. E aí os Estados Unidos de fato não tinham, né? E era claro pelos milhões que custaram o Plano Marshall e depois pelos próprios gastos com a guerra do Vietnã. E aí o presidente falou: foda-se, acabou essa palhaçada, eu não tenho esse ouro, e acabou o lastro metálico. Enfim, depois de tudo isso, então começou a crescer aí de fato um movimento para tentar uma regulação supraestatal das principais decisões de coordenação monetária, e ganhou força a ideia de não ser mais o dólar só a moeda de referência no comércio internacional, mas ser substituída por uma cesta de moedas. Aí, na reunião do FMI de 1979, o Paul Volcker, que era presidente do Fed na época, saiu da reunião e disse que não ia aceitar essas propostas do FMI e dos demais países membros que queriam que o dólar se desvalorizasse, né, e se implementasse um novo padrão internacional com essa cesta de moeda. Aí, de lá dos Estados Unidos, ele decretou um aumento brutal da taxa básica de juros norte-americana, o que a Tavares chama, né, de diplomacia do dólar forte, e provaram de fato para o mundo todo que sim, o dólar é o cara e que todo mundo acredita no dólar mesmo
sem base metálica nenhuma, porque o que rolou foi que com o aumento dos juros americanos, né, teve um aumento de rentabilidade nos títulos americanos e quase todo o capital do mundo foi referendar que confiava no dólar e nos Estados Unidos, e os Estados Unidos retomou então a sua capacidade de ofensiva através desse movimento. Só que isso mergulhou o mundo todo numa recessão generalizada, até os Estados Unidos, né? Inclusive várias grandes empresas e bancos americanos quebraram nesse período. E para os países periféricos que estavam muito endividados em moeda estrangeira e que pegaram recursos com taxas de juros pós-fixadas, como foi o caso do Brasil, isso significou então uma enorme crise da dívida e para os demais países um ajuste não só recessivo, mas sincronizado com a política conservadora norte-americana. Bem, foi essa política monetária, que a Tavares chama de uma política de juros e de forte sobrevalorização do dólar, que possibilitou que o Fed então retomasse o controle não só sobre os seus próprios bancos, mas sobre todo, né, o resto do sistema privado bancário internacional, que, como eu falei antes, estava operando fora do controle norte-americano. As consequências da política que logrou a retomada da hegemonia americana foi uma mudança de face do capitalismo contemporâneo. Em primeiro lugar, a emergência de um novo padrão, então, monetário internacional, baseado no dólar, né, no fim de qualquer lastro metálico de referência, no fim também das antigas paridades cambiais fixas de Bretton Woods, em que a referência de valor do dólar passou a ficar alicerçada na taxa de juros americana e, em segundo lugar, num novo padrão também de hierarquia militar com a diplomacia, né, a segunda diplomacia, a diplomacia das armas, principalmente a partir da chamada Guerra nas Estrelas e a ofensiva final anticomunista contra a União Soviética. E por último, um novo padrão, né, o mais importante do texto da Tavares, um novo regime de acumulação, que é o que eu vou explicar agora. Então, essa convergência de políticas conservadoras, da diplomacia do dólar forte e das armas, né, gerou, como a gente viu, uma desaceleração, só que ela foi em alguma medida seletiva e hierarquizada entre os países do mundo, né? Os juros altos nos Estados Unidos geraram uma enorme transferência de capital do resto do mundo todo para os títulos do governo americano e para o próprio mercado norte-americano. E isso se tornou muito difícil de reverter, porque enquanto os Estados Unidos passaram logo em seguida a ter crescimento econômico, os demais países ainda estavam em recessão, e enquanto perdurava esse cenário, enquanto as taxas de crescimento da economia mundial permaneciam menores do que as de crescimento da economia americana, isso extinguia as possibilidades dos capitais, por exemplo, investirem nos seus países de origem ou em qualquer outro país, senão no único país com crescimento econômico, que eram os Estados Unidos. A Tavares vai dizer que, dada então a dolarização generalizada do próprio sistema de crédito, que voltou para o sistema financeiro americano, os demais países do mundo passaram a ter que interromper qualquer projeto de crescimento baseado no mercado interno e adotar políticas monetárias e fiscais bastante restritivas, porque eles tinham que ficar fazendo superávit comercial para compensar, então, a situação deficitária global, que todo mundo ficou com a fuga de capitais para os Estados Unidos. E o louco aqui é que a taxa de juros apreciada nem foi um freio para o investimento americano, já que os americanos nem estavam mais financiando investimento no mercado de capitais. O mercado relevante para eles era o mercado monetário e de crédito de curto prazo. Então eles estavam utilizando ou recursos próprios ou capital externo de risco. E isso, claro, fez vários investimentos produtivos, que a Tavares chama de velhos, quebrarem, mas isso também abriu espaço para esse novo regime de acumulação. Os Estados Unidos lançaram mão de uma política orçamentária que ela chama de um keynesianismo de cabeça para baixo, marcado por uma redução dos gastos nos serviços públicos e um aumento expressivo dos gastos destinados para o armamento.
e do ponto de vista tributário, eles também fizeram uma política de transferência de renda, que a gente pode falar de transferência de renda a favor dos ricos, né? Reduzindo carga tributária para a classe média e alta e, claro, para os mais ricos, e eliminando também impostos sobre juros pagos para os bancos para compras de bens de consumo duráveis, por exemplo. Aí a Tavares fala que o endividamento das famílias, olha que louco, passou, na verdade, a ser um puta negócio, porque a carga financeira da dívida passou a ser descontada do imposto de renda e começou a se usar esse crédito de curto prazo em larga escala para comprar casa e outros bens duráveis de consumo. Outra coisa importante dessa mudança no regime de acumulação, que ocorre graças à política do dólar forte e da concentração financeira da poupança do mundo todo nos Estados Unidos, foi que os Estados Unidos financiaram investimentos no setor terciário e na indústria de alta tecnologia, né? Esses setores que não requerem uma maturação de muito longo prazo e que têm uma rentabilidade muito maior do que a taxa nominal de juros, que inclusive já podia cair, né, nesse período, desde que mantivesse ali um pequeno diferencial internacional, porque o capital do mundo todo já estava financiando o déficit americano. Ou seja, qual é o pulo do gato aqui? Sem fazer quase nenhum esforço muito significativo de poupança interna ou de investimento, porque captou a poupança do mundo todo, e sem trocar a infraestrutura energética, nem a velha indústria pesada, nem tocar ali na agricultura, os Estados Unidos modernizaram toda a sua indústria de ponta com equipamento barato. Ou seja, os Estados Unidos aproveitaram essa situação toda para modernizar a sua estrutura produtiva às custas de todo o mundo, inclusive da América Latina, que em função dos serviços da dívida transferiu até meio dos anos 80 quase 100 bilhões de dólares a partir de superávites comerciais. Então foi isso que possibilitou, né, que eles pudessem avançar no sistema de transporte, telecomunicações, inclusive consolidar o Vale do Silício, recolocando os setores industriais dinâmicos da economia, concentrando investimento nos setores mais intensivos em tecnologia de ponta e submetendo a velha indústria à concorrência internacional lá dos seus parceiros. Então foi a partir dessa modernização, conseguida graças a todo esse processo de sustentação do déficit americano pela diplomacia ali do golpe dos juros, que os Estados Unidos puderam retomar não só a sua hegemonia militar e monetária, mas produtiva, né, que eles estavam perdendo na concorrência com o Japão e a Alemanha, como a gente viu anteriormente, e retomar sua posição de centro tecnológico dominante do mundo, né, reordenando de novo a economia mundial. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo minicurso. Tchau!